A polícia começou a investigar a vida de Rachel e percebeu que ela não era apenas uma aluna modelo, atleta escolar e boa filha. Rachel tinha problemas e tinha um lado mais sombrio. A vida é uma máscara sem vida e sem coração. Ela se transforma numa besta visceral quando somos aprisionados. Muitas das divagações e reclamações no blog são bem típicas de meninas adolescentes. Mas, se olharmos mais profundamente, parece haver uma raiva recorrente que vai além da típica revolta adolescente. Rachel, então, começou a mudar. Passou a se vestir de preto, usar esmalte da mesma cor. Rachel está claramente experimentando, tentando romper barreiras. Ela está fazendo coisas que não são muito inteligentes. Ela posa com uma coleira de cachorro presa no pescoço. Basicamente, ela grita de todas as maneiras que não quer ser a filha que Laurie está tentando criar desesperadamente. Eu não sou nada. Não sou quem eu fui criada para ser. Me tornei quem eles queriam que eu fosse. Conforme a polícia interrogava Rachel, uma história diferente começou a surgir. Ela fala sobre a tensão que havia com sua mãe. A história de Rachel deixa os detetives preocupados. Poderia esse amado membro da comunidade ser uma pessoa totalmente diferente entre quatro paredes? A polícia começa a formar a imagem de uma casa muito violenta e muito conturbada. E então tenta imaginar um motivo. Humor atual com raiva. Tive uma noite ruim e um dia ruim. Aqui fica meu aviso para todos. Se me irritar, você morre. A polícia começa a saber mais sobre os caras com quem ela sai, ela fuma maconha e ela bebe. Eles são mais velhos e os policiais descobrem que a mãe de Rachel não aprovava essas amizades. Um desses homens é Brian, que é quase 10 anos mais velho que Rachel. Eu conheci a Rachel na casa de um amigo. Ela gostava de caras mais velhos e, com certeza, ela queria se divertir. Eu gostava muito dela. Ela tinha 15 ou 16 e eu tinha 22 ou 23 na época. Mas a idade dela e tudo mais me assustava um pouco. Depois de um curto namoro, Brian se sente incomodado com a diferença de idade entre ele e Rachel. Então ele apresenta seu melhor amigo, Jason. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci o Jason, num grupo de jovens locais. Jason e eu nos conectávamos em muitos níveis, e eu perguntei se queria ser um irmão de sangue. Isso significava que tudo que era meu seria do Jason e tudo que era dele também seria meu. E se Jason algum dia me pedisse alguma coisa, eu faria. Era um acordo absoluto, um pacto. Rachel parecia estar tendo problemas em seus relacionamentos. Mas a única pessoa em quem eu confiava na época era o Jason. Então, eu os apresentei. E ele e Rachel acabaram ficando juntos. Jason Arant era o zelador da escola secundária local. Era um cara de 25 anos que não ia chegar a lugar algum na vida. Um dos seus passatempos favoritos era virar a noite jogando no computador. Isso tudo enquanto morava no porão de sua mãe e fumava maconha. Adolescentes sempre gostam de caras mais velhos. Rachel é atraída por Jason porque ele lhe dá muita atenção. E está apaixonado por ela. Ele também pode comprar cerveja e irrita bastante a sua mãe. Essa é a maneira perfeita dela chamar a atenção. Ela tem um namorado que a mãe odeia. O relacionamento de Jason e Rachel era desconhecido de muita gente, até o dia em que ela soube da morte de sua mãe. Quando Rachel foi levada ao gabinete do diretor, prestes a ser formalmente informada da morte da sua mãe, quem invade o gabinete, senão Jason, dizendo: vou levar ela para casa, vou cuidar dela, eu estou no comando aqui. Quem é esse cara? O que ele está fazendo? O comportamento estranho de Jason acende um alerta muito grande sobre ele. Os policiais abordam Rachel e dizem: nós achamos que você sabe mais sobre o caso. E o Jason e o Brian. Has there been any sexual contact between Jason and your Brian? No. Not at all. No. Rachel nega seu relacionamento com Jason.
Mas, sob pressão, sua história começa a desabar. A Rachel ligou pro Jason, muito chateada. Tinha rolado uma briga muito feia com a mãe dela. 15 de junho de 2004. Humor atual, dolorida. Estou de castigo. Ontem à noite minha mãe veio feito psicopata pra cima de mim. Eu até consegui voar, escada abaixo. Dada a excelente reputação de Laurie Waterman, as alegações de abuso de Rachel parecem exageradas. Para Brian, porém, a história era muito familiar. A Rachel parecia estar num lar abusivo e senti uma ligação. Eu também tinha vivido num lar abusivo e tinha muitos traumas por causa disso. Jason está apaixonado por Rachel e depois de saber de seus problemas em casa, ele percebe que eles têm uma inimiga em comum. O Jason veio até mim e disse: eu preciso proteger a Rachel, tirá-la de casa de algum modo. Ela está sofrendo abuso. A vida dela corre perigo. A mãe dela pode matá-la. E diante disso, eu estava disposto a ir até o fim. Eu me preparei. Eu entendo de investigação forense e eu sabia que a polícia ia procurar. Se você confunde a cena do crime ou dá muita informação, eles têm dificuldade para poder investigar. Eu também tinha sapatos de todos os tamanhos, do 41 até o 48. E tinha sacos de poeira e sujeira de locais aleatórios, só para bagunçar a cena do crime. Tinha várias camadas de roupa. E também garanti que estivessem bem lavadas. E uma garrafa de vinho para simular acidente por embriaguez. E eu me certifiquei de que estava bem esfregado. Assim não deixaria nenhuma célula de pele para trás. E eu raspei cada pelo do meu corpo. Se não tivesse uma porta de gato, talvez eu não tivesse entrado na casa naquela noite. Mas o meu braço é longo, então eu enfiei o braço pela porta e consegui abrir. Depois disso, eu subi a escada e era lá que a Laurie Waterman estava.